E sabadão é dia de Atlético Paranaense e Santos pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada em Curitiba, jogo com transmissão do Esporte Interativo, da TNT às 7 horas. E Santos e Atlético Paranaense podem jogar com equipes alternativas. De olho já na Libertadores, a próxima rodada da Libertadores é na terça-feira. O Atlético joga em casa, já o Santos tem que viajar até Quito para pegar a LDU. Jogo complicado, na altitude. O Santos que vem aí de desfalques importantes por conta do Covid. É certo, né, que alguns jogadores já voltaram aos treinamentos, inclusive até vão viajar para esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas a tendência é que o Santos preserve alguns atletas, além da questão do Covid, mas também porque terá uma viagem um pouco mais desgastante, né, para jogar na altitude. É um jogo complicado, é um jogo decisivo, então pode ser que o Santos poupe alguns dos seus jogadores. Uma das dúvidas também é a questão do Soteldo. Soteldo, que estava com a seleção da Venezuela, já está à disposição novamente do Santos, mas para poupá-lo para esse jogo de terça-feira também pode ser que ele não seja titular, ou se entrar entre ali, né, nos minutos finais, ou comece titular e depois acaba sendo sacado. Então é um time que é um ponto de interrogação gigante, né? A gente não sabe ao certo como será esse time, mas a tendência é que João Paulo, pelo menos, que estava com Covid, seja o titular, até para ele ir pegando ritmo, né? Porque a gente sabe, como um goleiro, a questão de ritmo é um pouco mais complicada, é diferente, né, de jogadores de linha, mas Soteldo, Marinho que inclusive vinha jogando nos últimos jogos, e Felipe Jonathan também podem ser poupados. Tem uma provável escalação aqui que eu até peguei do Diário do Peixe, grande abraço pro pessoal lá do Diário do Peixe, que é a seguinte: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Laércio e Wagner Leonardo, Vinícius Bailheiro, Ivonei e Sandri, ou Lucas Lourenço, né, no lugar do Sandri, Arthur Gomes ou Soteldo, Caio Jorge e Lucas Braga ou Marinho. Então, um time do Santos bastante desfalcado, mas entendo que é uma escalação boa, né? Os jogadores que, se de fato acontecer essa escalação, jogadores que entraram bem contra o Internacional, né, que foram fundamentais para a vitória contra o Inter. Então, é uma grande incógnita esse time do Santos. O certo é que pro jogo contra a LDU, aí sim o Santos deve ir com força total. É um jogo muito complicado, tem a questão da altitude, tem a questão também do Covid, e vale ressaltar, até peguei aqui para mostrar para vocês, os próximos jogos do Santos, né? O Santos vai enfrentar o Atlético Paranaense agora, pelo Campeonato Brasileiro, depois viaja também fora contra a LDU, lá em Quito, e depois o Santos tem uma sequência interessante dentro de casa. Porém, é uma sequência um pouco chatinha, e vocês vão entender o porquê, ó. Pega o Sport na Vila Belmiro, depois pega a LDU, né, que é o jogo de volta da Libertadores, depois pega o Palmeiras, clássico contra o Palmeiras na Vila, e o jogo fora de casa, depois dessa sequência aí, né, de 3 partidas, é o Flamengo no Rio de Janeiro. Então o Santos tem uma sequência complicada, tanto na questão da Libertadores, que é um adversário chatinho de enfrentar, a LDU, ainda mais por conta da altitude, e também no Campeonato Brasileiro. O Santos hoje, olha, vou até abrir aqui a classificação, o Santos está na 6ª colocação com 34 pontos. O líder é o Atlético Mineiro com 38. Depois tem o Internacional com 36, São Paulo com alguns jogos a menos 36 e o Flamengo 36. E o Palmeiras 34. Então, assim, tá bem embolado. Esse jogo contra Palmeiras e Flamengo pode decidir algumas coisas no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo complicadíssimo. 2 jogos complicadíssimos, então o Santos, além desse jogo contra o Atlético Paranaense, já tem que pensar sim nos próximos jogos. Como que será feito essa gestão, né, do elenco do Santos? Tem meninos que estão entrando e estão entrando bem, tem jogadores titulares, né, mais cascudos, que a gente está acostumado, que precisam de uma folga, porque o nosso grande medo é que alguém se machuque. Tem a questão do Luan Pérez foi diagnosticado com Covid, então também é um desfalque aí certo, pelo menos para os próximos jogos, né, 2, 3 jogos. E tem a questão também do Lucas Veríssimo, que a gente não sabe se ele vai ser negociado, como que tá a cabeça do Lucas Veríssimo, né? Ele que já deixou claro que pretende sim se transferir para a Europa. Então tudo isso a gente precisa ir acompanhando ao longo dos dias para ver se vai afetar de fato dentro de campo ou não. O fato é que, além da questão do Luan Pérez, né, já que a gente está falando dele, também
o Rolo disse, né, em entrevista na sexta-feira, que existe sim a possibilidade dele sair em dezembro. Então, assim, será que se de fato for confirmado isso, se o Santos já vai começar a usar os meninos da base, dar mais chance pro Luiz Felipe, mais chance pro Laércio, porque o Campeonato Brasileiro é até fevereiro. Mas enfim, quero saber o palpite de vocês, deixa aqui nos comentários, porque eu sempre olho depois dos jogos para ver quem que acertou. Quero palpite com o resultado e também vou dificultar um pouco mais, quero quem será o autor dos gols, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade de Santos Futebol Clube e vamos torcer por uma vitória contra o Atlético Paranaense e depois contra a LDU pela Libertadores. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.